Olá, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa página do Facebook, do nosso portal Boia Pasto, transmitindo mais um episódio da websérie Mulheres que Transformam o Mundo a partir do seu quintal. E hoje nós estamos recebendo aqui a minha querida amiga Beth Chagas, que até nos bastidores a gente ficou conversando um pouquinho, que eu não tenho o prazer de vê-la pessoalmente há mais de 2 anos, por causa dessa pandemia aí horrorosa, mas graças a Deus estamos aqui reunidas hoje para falarmos de um assunto muito importante, que é a produção de alimentos no mundo, né? Como é que a gente resolve essa equação de a produção de alimentos, o aumento que é necessário, né? Porque cada vez mais aumenta a população. Então, produção de alimentos no mundo versus fome que também aumenta, e desperdício. Então, já aguenta aí que a gente vai falar sobre esse assunto muito importante, muito sério, complexo, difícil de resolver, mas eu acho que a Beth tem muitas soluções aí, né, Não sei se eu tenho soluções, eu vou te contar histórias. muito, tem informação sobre tudo, né, com fonte das mais importantes, porque ela é vice-presidente executiva da Asbram. Então, Beth, já te dando as boas-vindas, né, eu queria que você falasse um pouquinho, então, eu agradeço muito a sua participação, fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, né? E, e abro a câmera para você falar um pouquinho, se apresentar para os nossos convidados, falar um pouquinho de você. Bom, meu nome é Elizabeth Chagas, todo mundo me conhece como Beth Chagas, né? Durante muitos anos, eu fui a Beth da Copas, Companhia Paulista de Fertilizantes. E depois eu trabalhei no porto, né? Descarregando navios de fertilizantes. Minha vida inteira foi praticamente agronegócio. Eu tenho 44 anos trabalhando com agronegócio, né? E eu virei Beth da Asbram, que eu não imaginava. Olha que coisa interessante. Hoje todo mundo chega para mim... Onde você chegou, né? Não, eu acho isso fantástico, porque durante muito tempo esse boi e essa vaca não fizeram parte do meu universo. Meu universo era nitrogênio, fósforo e potássio, que eu amava, achava a coisa mais maravilhosa. Porque você é química de formação, né? Você física, é química de formação. Física. Então, eu fiz suprimentos a vida inteira, né? Quer dizer, eu não nasci trabalhando em associações, como eu sempre digo, meu negócio é logística, distribuição. Eu fiz mercado internacional. E eu resolvi que o outono da minha vida ia ser perto de casa, numa coisa que eu gostasse e que eu pudesse fazer até mais velha, porque eu adoro trabalhar. Essa é uma das grandes coisas que eu já sei na minha vida desde pequena. Isso eu também. Então, o outono da minha vida, eu escolhi Asbram. E a Asbram mais ou menos me escolheu, e hoje é uma grande história de amor na minha vida. Dos dois lados, tanto da Asbram como comigo para a Asbram. E tudo que eu faço hoje, eu sempre trabalhei com muito tesão na vida, né? Eu preciso ter motivação muito grande para fazer aquilo que eu amo, né? E no caso do agronegócio, eu sempre fui muito automotivada. Mas a Asbram foi uma coisa interessante, porque não foi só o trabalho, foram as pessoas, foram as oportunidades. Então, dentro da Asbram, eu acho que eu me vi uma nova Beth. E isso me fez muito bem. Eu rejuvenesci, porque eu tinha tudo para fazer, né? Quer dizer, de repente eu me vi com problemas que eu tinha, né? Um projeto eu tinha quando eu tinha 30 anos. Então, eu gosto muito, sabe, de olhar para trás e ver minha vida, Marisa. Elizabeth, gosto do que eu fiz, das escolhas que eu tomei, né? Porque a vida são feitas de escolhas. E eu sempre fui uma pessoa muito presa à família, à espiritualidade, à religião, essa coisa toda é um composto na minha vida, né? Trabalham todos juntos. E hoje eu diria para você que eu não trocaria minha vida de hoje por nenhum momento da minha vida para trás. E eu não tenho muito para reclamar da vida, eu só tenho para agradecer, porque ela foi muito boa. Né? Muito, sinto muito contente. Eu tenho 2 filhas fabulosas, eu tenho 5 netos que eu amo de paixão, entendeu? De repente, minha família virou 10 pessoas, só o universo pequeno, né? São 2 genros, 2 filhas, 5 netos, somos 10 pessoas. Olha a loucura. Então, eu não sei nem o que é solidão, não sei o que é tempo para nada, tá?
me falta tempo para tudo, Sim. tudo que eu quero fazer. Sim. Então, eu diria para você que minha vida profissional foi muito plena. E esse tal desse agronegócio brasileiro, ele me encheu de uma maneira violentamente de coisas maravilhosas. E eu adoro esse país que eu moro. Eu moro nele por Parece que é opção. uma. É, é. Parece que é Eu uma moro nele porque eu mosquinha, tive né? A várias mosquinha azul, oportunidades. que morde a gente e aí você não sai mais. Uma vez que você enfiou Isso. o pé a bota na lama, nunca mais tira do pé. É, exatamente. E eu gosto de toda a conjunção. Eu sou a história do Brasil agrícola, né? Porque eu tenho 44 anos, então eu me lembro quando a Embrapa começou, eu me lembro de quando a gente importava tudo, quando o Brasil entregava 5 milhões de toneladas de fertilizante, entrega 44. Eu me lembro de quando a gente tinha que trazer arroz, feijão, carne de outros países. Eu me lembro quando a gente começou a exportar. Eu me lembro de quando a gente abriu o Cerrado, de quando a gente abriu o Mato Piba. Então, eu tenho histórias muito, muito grandes para contar, Por isso que a entendeu? gente precisa fazer muitas outras lives ainda, sobre Se todos você esses quiser, é assuntos. loucura. Agora, a de hoje, você viu que Vamos nós vamos juntar duas coisas. Primeiro, que nós estamos até agora, esse ano eu não quis fazer assim, homenagem ao Dia das Mulheres, entendeu? No dia 8 de março. E homenageei a uma mulher, pronto, acabou, passou. Falei, não, Dia da Mulher é o ano inteiro, então nós vamos entrevistar várias mulheres aqui durante ao longo do ano e porque é criamos verdade, né? essa websérie chamada Mulheres que Transformam o Mundo a partir do seu quintal. Porque Olha, você começa dando exemplos, né? As fazendeiras todas, as produtoras rurais, que às vezes eu gostei começam muito ali dessa palavra pequenininha. quintal, Marisa. Adorei essa Isso, palavra, porque todas nós temos um então, quintal, né? E eu vou é, te falar, eu vou começar pelo quintal da minha casa. Eu acho que eu descobri que eu tinha um quintal em 1900, olha a loucura, em 1996. Em 1996, a maior empresa do mundo de fertilizante, a Nossa Hydro, que hoje é a Yara, ela pegou as 5 mulheres mais importantes para ela do fertilizante. É isso aqui, tá? Deixa eu ver como é que eu faço. vê Tá se aqui. você coloca isso, bota mais para Isso. cá. Então, Isso. a capa era a Madame Xi, que era a primeira-ministra da China, e a contracapa sou eu. Era Peraí, você. calma. A contracapa, deixa eu ver. A contracapa sou eu, tá vendo? Olha, É. olha que linda! Então, isso na Bahia de Hong De Kong. Isso é a cabelo Bahia de curtinho. Hong Kong atrás, tá? E olha que loucura essa história. Eu vou te mostrar o que me interessa, o que me deu. Naquela hora eu acho que eu não dei tanto valor, mas hoje a coisa para mim mais importante da minha vida é isso aqui. Você está vendo o mapa do mundo? Estou vendo, tô. Então ele Sim. pegou e marcou as mulheres. Então eu vou te mostrar uma peculiaridade dessa história. Vamos pegar as Américas, tá? Você está vendo as Américas? Está vendo o Canadá, Sim, sim, América? Você viu que eu sim, pus o Brasil no mapa? sim, Eu tá sou a aí. única mulher em Oh, 1996, num cargo de chefia, comandando alguma coisa importante de fertilizantes. olha que bárbaro, né? Então, E isso foi eu tão acho que o meu difícil. quintal foi muito grande a vida inteira. É, é. E vai ser um prazer eu poder falar Você já agora teve de uma alimento. oportunidade incrível, né? Para começar lá longe, né? Porque a mulherada está aí há 40 anos, 60 anos, batalhando para ter um espaço, para ter uma Olha oportunidade, isso, para fazer alguma olha a coisa. loucura que é isso aqui para você ver o mapa mundi. É, maravilhoso. Então, isso aqui, para Maravilhoso, mim, parabéns. é um ponto que eu guardo. Isso é meu, é muito, muito interessante, é uma coisa que eu tenho muito amor. Tem Então, que vamos guardar falar mesmo, é sobre o uma nosso tema. relíquia. Vamos para o nosso Então, tema. aí eu só queria te contar isso, que na verdade a gente pensou em fazer essa websérie Mulheres que Transformam o Mundo a partir do seu quintal e convidando ao longo do ano várias mulheres, né, independentemente dos temas que a gente fosse abordar, né? E que hoje, então, a gente faz as duas coisas. Homenageia você, né? Muito obrigada. E dentro desse projeto, que a gente quer ver se consegue levar lá para o Congresso Internacional das Mulheres depois, que é em outubro, e apresenta tudo isso lá. Até preciso combinar isso com a Carolina Scatena. Eu pensei, mas eu não falei ainda com ela Mas sobre a essa gente, a primeira possibilidade. coisa tem que pensar, né? O pensamento já é a primeira Não é? ação, né? Então, mas eu sei que a gente está fazendo as lives aí e vai ter bastante conteúdo e material até chegarmos lá. E a outra coisa é a importância desse tema
porque a gente está super up-to-date, eu ainda vi isso sexta-feira no Jornal Nacional, eles chamando a atenção para um comunicado da FAO, né, das Nações Unidas, sobre a produção, a escassez, eles estão temendo, né, a escassez de produção de alimentos, e com isso aumenta a fome no mundo, e como é que vai se resolver essa questão. Então, eu queria... Diga. Então, eu queria. Então, hoje eu vou ler aqui um texto, fazer uma aberturazinha para colocarmos situarmos, né, os convidados aí dentro desse tema, e depois a gente eu já te passo as perguntas. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é muito atual e de extrema importância, que é a relação entre produção de alimentos versus a fome no mundo e o desperdício. Mesmo antes da guerra na Ucrânia, a insegurança alimentar aguda afetou quase 40 milhões de pessoas a mais em 2021, alcançando quase 200 milhões no mundo, devido aos conflitos, ao clima e à crise econômica. No ano passado, 193 milhões de pessoas em 53 países se encontravam em situação de insegurança alimentar aguda. Porém, mesmo com a ajuda alimentar, muitos sofriam desnutrição aguda, incapazes de satisfazer as mínimas necessidades alimentares. E a guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro, só veio agravar, né, a fragilidade dos países muito dependentes dos cereais ou dos fertilizantes russos e ucranianos, como foi no caso da Somália. Olha os fertilizantes aí, a gente vai falar muito deles ainda. Então, Beth, eu gostaria que na verdade, você já falou de você aqui, por esse roteiro, você já contou um pouquinho do seu trabalho nas brancas. Não, agora eu quero saber de como é que se deu essa história de que você foi convidada pela FAO justamente para realizar um simpósio sobre esse assunto no ano passado. A história é o seguinte: na realidade, eu faço parte do comitê num comitê na ABAG, né? E o pessoal nós somos várias instituições, são várias associações juntas, né? E aí chegaram e disseram: olha, Beth, por que você não faz o Dia Mundial da Alimentação, que é dia 16 de outubro? Vamos comemorar. E para você ter uma ideia, isso é importante que a gente se situe. A FAO foi fundada com certos objetivos. O que era? Garantir a segurança alimentar do povo, do mundo, da humanidade, né? E que as pessoas tivessem acesso regular a alimentos de alta qualidade, suficiente para levar-se uma vida ativa e saudável. Esse era o propósito da FAO quando ela foi criada. Então, ela foi criada em 1981. Em 1945. Só em 1981 criou-se o Dia Nacional da Alimentação. Por quê? Porque todo mundo começou a se preocupar, de uma certa maneira, que a fome do mundo estava se agravando. O mundo ia ficando cada vez mais rico e cada vez com mais gente passando fome. E o que é passar fome? Não necessariamente não comer o dia inteiro. São pessoas que comem pouco, não têm o suficiente para que tenham um bom crescimento, para que possam assimilar com facilidade o que a gente tem que passar pela vida, o que tem que estudar, o que a gente tem que aprender, as tarefas. Então, isso é muito sério. Porque não, é desnutrição mesmo, são né? alarmantes. São desnutrição aguda, né? Exato. E não, você tem todos os pontos. Você tem, inclusive, a obesidade também, que não ajuda, tá? Porque enquanto nos países pobres você tem a desnutrição, nos países ricos você também tem um problema alimentar, que é a obesidade. Que é a obesidade. Exatamente. Por isso que eu falei que era muito complexo o tema. São farinhas do mesmo saco, porque todas as duas prejudicam. E o problema dos países ricos é que as crianças cada vez mais estão ficando ociosas, sem fazer nada, quer dizer, se prendendo a celulares, a objetos parados, fazendo pouco exercício e com acesso infinito à comida. Então, a obesidade é um problema, não sei se talvez tão sério quanto a fome.
A fome mata, mas a obesidade também mata. Também mata. Então, a gente está vivendo um mundo de Por isso que o outro contraponto desse nosso debate aqui é o desperdício. Pois é, aí o desperdício. Então, vamos lá. Então, você falou uma coisa interessante. Para a gente não deixar o pessoal muito complicado, então vamos só pontear uma coisa. Hoje, a gente sabe que 20% da população mundial dorme com algum buraco na barriga. Ou seja, ou não comeu nada, ou não comeu o suficiente para poder passar uma noite, ou comeu até talvez o suficiente, mas não tem garantia que vai comer no dia seguinte. Isso é muito sério, é quase um quarto da população do mundo, é demais. Aí você caminha, vamos esquecer um pouco a obesidade, eu vou deixar ela de lado, que ela é dos países ricos, e eu vou caminhar para a perda da produção alimentar. E a perda da produção alimentar, ela vai desde o uso do calcário na terra, do fertilizante, da produção em si, dentro da porteira agrícola, após porteira agrícola, que vai até a gôndola do supermercado. Eu não vou entrar na casa das pessoas com maior poder aquisitivo, tá? Nós vamos só fazer esse número, porque esse número os Estados Unidos já quantificou. Eles são muito bons em estatística. É 30% do que se produz. É tão sério, Marisa, é tão sério, um absurdo. Tão sério, porque acabaria o problema da fome. Da fome, exatamente. Se nós tivéssemos sustentabilidade para fazer o nosso alimento saudável e sustentável que ele pudesse não ter perdas, que a gente pudesse chegar com os nutrientes certos, que a gente saísse do campo desde o começo da produção, quer dizer, de você trabalhar a terra, de você pôr a semente, pôr o fertilizante, você vai perdendo em todo esse processo. Então, isso é uma coisa que nós temos que abrir os olhos, porque não dá para continuar nesse excesso de perda, né? Nesse excesso de desmando. Chega a ser quase um desmando. E eu fico pensando, né? Essa semana passada, as 2 semanas atrás, quando o Elon Musk estava na história do compra o Twitter, não compra o Twitter, vai para lá. E quando eu vi aquela cifra, eu parei e falei, meu Deus, que milhões, loucura, né? Que loucura, que loucura. E aí, no mesmo tempo, comecei a pensar sobre essa história da produção agrícola, porque eu tinha ido a um congresso e a gente tinha esse número de 30% de perda, né? De produção agrícola do campo até o supermercado. Só no campo, até chegar ao supermercado. Até o supermercado. Eu não estou falando, porque você tem uma outra perda em casa também, né? Quanto mais rico as famílias, mais elas jogam comida fora, né? Comida fora, Exatamente. Então, quer dizer, são duas situações. Pega tudo isso, aí pega aquele montante do Elon Musk, eu falei, meu Deus, que admirável mundo novo. Nem o Aldous Huxley seria capaz de prever. É um mundo de loucura e antítese, oposição entre duas ideias. Porque o dinheiro que esse cara vai botar numa... Me desculpe quem está assistindo, pode brigar depois comigo. Mas o Twitter, o que é? Uma rede de fofoca, de conversa, né? Que o que você ganha com tudo isso? Com um monte de fake news, para mim é mais uma rede, né? É mais uma. É só mais uma rede. Mas ela não, o que ela produz, que eu digo, de bastante positivo? Nós já temos tanta coisa hoje de meios de comunicações. Aquele dinheiro daria para a gente tirar a fome do mundo, desse povo que a gente está falando, desses países pobres, por 3 anos. Daria e sobrava, né? Ou seja, se a gente para uma criança bem alimentada por 3 anos, ela pode aprender mais rápido, ela pode ser alfabetizada mais rápido. Bom, mas nós não vamos chegar nesse mérito, porque se a gente também sabe que a pirâmide social, se a gente pegasse os 10 caras mais ricos do mundo, a gente fizesse o contrário, daria praticamente para a gente arrumar o problema. Mas não é por aí. O homem tem que ter mérito, ele tem que ter trabalho, ele não pode ter o pão da vergonha. Então, se o cara é rico, o dinheiro é dele. Eu tenho que buscar o meu e garantir o meu. Mas eu acho que a gente chegou num momento onde nós usamos muito as reservas naturais do mundo, né? Se fala muito em sustentabilidade, mas a gente para pouco para pensar o que é sustentabilidade. Sustentabilidade, na realidade, é a gente garantir para as futuras gerações que a gente vai deixar um mundo melhor do que aquele que a gente encontrou. Isso é pacífico. Só que, parece que a gente não caminha nessa direção, né? Quando você vê esses números assustadores... Eu sou bem-humorada e eu sou uma pessoa que eu acredito no ser humano por natureza, entendeu? E tudo tem solução. No nosso congresso da Asbram, a gente levou esse ano um rabino. Eu li sobre isso, achei bárbaro.
O Newton Eu achei bárbaro. Ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele falou, olha, a gente, na realidade, ganhou um presente que era um mundo cheio de maravilhas, com água demais, com terra demais, com tudo demais, tudo exacerbadamente grande, tá? Nós usamos. Porque quando tudo é muito grande e é tudo muito fácil, a gente tem o que é a tendência? A tendência é usar em desperdício. O ser humano não tem a coisa da poupança por natureza, né? A não ser que ele passe uma guerra, que ele passe um sofrimento, ele começa a ficar mais comedido. Então, nós usamos tudo isso. Agora, não quer dizer que o mundo acabou. Porque ainda dá mas a partir de agora começa a faltar, né? A gente tem que repor, pior. Não é só. Não é só, tem que repor, a gente exato. Tem que repor tudo que a gente consumiu. Já consumiu. Então, a primeira lição de casa nós estamos repor. em déficit com a fechar terra. A torneira para escovar os dentes, tá? Não, a gente vai ter que dar um jeito de refazer esses aquíferos. Como é que a gente vai guardar água? A gente tem que começar uma poupança, tá? E dá tempo, Marisa, dá tempo. A verdade é essa, tá? Se a gente quiser, porque o homem, ele é um ser, a imagem e semelhança de Deus, ele é fantástico. E aí ele deu um outro exemplo, ele falou, olha, a gente tem que escolher se a gente quer ser gente, que tem uma alma, que pensa, que tem opções de escolha, que tem livre-arbítrio, ou a gente quer ser peste. Peste é aquilo que se reproduz, e não cria nada. Jura que ele falou isso? Juro. Eu achei isso muito interessante. Então, eu posso te dizer, eu não sou peste. E como eu conheço milhões de pessoas que não são peste. Então, aquilo me deu um certo conforto. Porque eu digo, o homem não é peste. O homem não é peste. Fiquei emocionada. Pois é, mas o homem não é peste. Então, eu tenho certeza que a gente vai encontrar. Agora, no primeiro momento, cada um vai apostar em alguma coisa e pode ser que a gente não chegue logo naquilo que nós precisamos. Aí eu fui ao Congresso de Metano nessa semana passada. O JBS, quer dizer, o maior produtor de proteína animal do mundo, fez um negócio que é muito ousado, um compromisso de produzir carnes com carbono zero em 2040. Você sabe quando é 2040? É amanhã. Ele vai obrigar, porque produzir carne com carbono zero, ele não produz a carne, significa todo o processo de fabricação e todo o processo pós-fabricação para o invaso que você vai levar para a gôndola do supermercado. Porque não é ele que produz, né? Dos 30%. Tem que começar no campo, né? Não, vai do campo até a geladeira do senhor da mesa, né? Então tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Que a gente começou falando, aqueles 30% de desperdício, nós vamos ter que trabalhar essa corrente inteira, essa cadeia completa, entendeu? Nós vamos ter que trabalhar todos os stakeholders que estão no processo. É muito sério. E aí eu escuto um bafafazinho, aquela conversinha de gente de ouvido, dizendo, olha, mas espera aí, o Minerva vai fazer a mesma coisa. Quer dizer, não está publicado, mas com certeza vai fazer. E nós Asbram, fazemos o boi desse povo todo. Nós vamos ter que se mexer. Nós fizemos um congresso esse ano que se chamava, olha que coisa linda, né? Então, chamava-se o Brasil Sustentável Pronto para Alimentar o Mundo. Exato, então. É ousadia. Agora, olha quantos patrocinadores a gente teve para participar dessa história toda. Ou seja, eu te garanto, Marisa... Está todo mundo engajado. Você sente que o setor está engajado nessa proposta. Tem uma mudança, tem um sentimento, tem uma vontade. Aí você vai dizer, Beth, mas quanta coisa... Será que você não é uma poliana? Porque tem um mundo que hoje está no Estadão, tem 2 portos onde saem todos os cereais da Rússia e da Ucrânia. Um chama-se Mariupol e o outro chama Odessa, que eu, graças a Deus, conheço todos os 2. Fiz uma palestra, inclusive, sobre o Brasil e a produção agrícola brasileira há 10 anos atrás em Kiev, tá? Eu conheço muito bem essa zona. Hoje foi bombardeado Odessa. Então, eu queria chegar nessa pergunta aí. Exatamente, era a minha próxima pergunta para você. Meu Deus, peraí, Beth, mas esse povo lá está sendo um peste. Esse povo não é gente. Mas calma, Marisa, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, precisa tomar uma porrada. Peraí, dá um break. Essa é a minha próxima pergunta para você. Exatamente. Diante desse cenário atual, né, de uma guerra que afeta todo mundo, dos preços dos combustíveis, as mudanças climáticas que afetam
o agronegócio. Você acha que tem alguma possibilidade do Brasil fazer a diferença e de que Olha, forma? eu acho que a gente vai fazer a diferença, mas muito pouco, porque, na realidade, nós precisamos do fertilizante. Eu não vejo problema assim, a curto prazo. Eu acho que nós temos fertilizante para essa próxima safra, vai faltar alguma coisa, mas nós não somos autossuficientes. Mas, por outro lado, eu gosto muito de andar fora da zona de conforto, porque nos fez pensar em como sairmos desse problema. É a primeira vez que o governo faz um plano nacional de fertilizante. Nós vamos ver outras coisas. A Embrapa está usando 1000 soluções, está pensando de como usar outras alternativas ao NPK que a gente conhece, pó de rocha. Tem 1000 coisas aí que nós não é o motivo dessa live, tem gente mais gabaritada do que eu para falar. Então, eu acho que as oportunidades só surgem no momento de muita dor, ou muita falta, ou muita escassez, ou muita dificuldade. Então, sobre o ponto de vista da dificuldade, eu vejo grandes oportunidades, porque vai nos fazer sair do deitado eternamente em berço esplêndido. Porque a gente é um bom produtor, mas nós não temos a matéria-prima que vai no solo ou que vai na boca do animal para engorda, porque você sabe, nós não somos produtor nem de fósforo, nós não somos produtor de nitrogenado e nem tampouco de potássio. E nitrogênio, fósforo e potássio é o que faz a garantia. E precisa de tudo isso para fazer um bom suplemento mineral, né? Para um bom suplemento, para fazer uma boa produção de soja, porque você vai ter que botar um 0,20-20 na terra, para fazer um café, entendeu? Um 25-20, e aí por aí vai, entendeu? Se eu não tiver o nitrogênio, o fósforo e o potássio, eu não produzo. Diz o Roberto Rodrigues que o primeiro erro do Brasil, em termos de agronegócio, foi a carta de Pero Vaz de Caminha, porque ele escreveu nesse país, em se plantando, tudo dá. Mas esqueceu de colocar uma vírgula e desde que tenha nitrogênio, fósforo e potássio em abundância, entendeu? Desde que tenhamos fertilizantes. Mas eu acho que a gente vai fazer uma diferença, porque, Marisa, se você parar para pensar, nós temos segurança alimentar. Nós produzimos hoje, nós hoje alimentamos quase 1 bilhão de pessoas, fora as nossas pessoas. Né? Tem muito país que o cara tem o dinheiro, vai na prateleira do supermercado, está faltando, porque eles não têm onde comprar. A Europa está vivendo isso hoje, entendeu? Porque ela tem que importar de algum lugar, e com essa história da escassez de navio, com a escassez do tráfego marítimo está muito complicado, tem muito navio parados em vários lugares do planeta e que não conseguem sair. Na China tem 180 navios. Tudo isso criou um caos logístico. Né? Um caos logístico. Então, no nosso caso, eu acho que a gente tem segurança alimentar, a gente tem um solo muito bem fertilizado, porque a gente vem adubando segundo todas as recomendações agronômicas. Então, talvez tenha que botar um pouco menos, mas isso vai produzir alguma coisa. Você acha que os preços que a gente tem visto dos alimentos nas gôndolas do supermercado, especialmente, né, de hortifruti, né, se devem a quê? A escassez de produção ou é logística mesmo? Não, é custo. Você veja, o que é você planta um pé de alface, quanto ele vale? Praticamente nada. Ele vale o fertilizante e a logística dele, o que vai ser o transporte. Hoje, São Paulo, uma cidade gigantesca com esse trânsito que chega a ter 300, 400 quilômetros de engarrafamento. Você produz aonde? No Cinturão Verde, perto de Mogi, até chegar em todos os supermercados. Qual é o custo disso? A uma gasolina a R$9. Aí você bota o preço do combustível, né? Nisso aí. Não né? tem. Eu não antevejo a comida a um preço mais barato nos próximos 360 dias. Eu não antevejo. Então, não tem mas isso representa fome. Você está falando de segurança alimentar. Mas eu sei, aí é que tá, mas você veja, não vai chegar a comida no prato de muita gente. Mas olha, Marisa, vamos falar do Brasil ou do mundo? Do mundo não vai chegar. Aqui, agora a gente está falando do Brasil. Do Brasil a gente está falando, mas veja bem, quem passa fome de verdade no Brasil? Teve muita ajuda, essa ajuda que foi dada pelo governo, quer queira ou não, a ajuda da própria população. Hoje, para você não pega uma criança totalmente desnutrida que nem uma criança africana. Não, isso não. Você vai no Nordeste, tem comida, falta comida para complementar a necessidade diária. E você, pasme, você sabe que a gente tem uma lei que garante
a segurança alimentar e que garante que toda criança tem direito a ser bem alimentada e ter todas as calorias. Quer dizer, é o país da antítese mesmo. Nós temos, é o único país do mundo que tem uma lei que garante. Bom, mas lei, aí, tem lei, mas até que ela seja cumprida, não, a gente não sabe, eu né? na hora que fui me preparar um pouco para a sua live, eu fui ver, fui dar uma lida na como é que é a Constituição nossa, tem uma lei. Então, eu não acho que nós tenhamos crianças dormindo sem nenhuma alimentação durante o dia na barriga. Eu acho que a gente tem uma subnutrição, faltando fósforo, faltando determinadas coisas. Mas, de novo, a população e essa ajuda que teve por parte do governo supriu, de uma certa maneira, durante a pandemia. Você pega as Mães da Favela, é um projeto belíssimo. Todo mundo participou com a cesta básica, com alguma coisa. Eu não conheço ninguém que seja meu amigo, que tenha mais ou menos o meu nível cultural, sociocultural, que não tenha desembolsado um monte de cesta alguma básica. coisa, ajudado. Isso é verdade. Então, eu não conheço Individualmente, ninguém que não comeu eu nada mesma faço isso, meu marido faz isso. Então, você conhece alguém, você passou por alguém que não comeu, que passou 24 horas sem comer no Brasil? Não. Pode não ter a garantia para o dia seguinte, mas chega, entendeu? Eu acho que de uma determinada maneira, e essa ajuda que foi dada pelo governo, com os 1.200, depois 600, depois 400, que não é nada, mas alguma coisa dá. E tem 1.000 auxílio a Bolsa Gás, a Bolsa Luz, a Bolsa Leite, tem por parte dos governos, das prefeituras, por parte dos governos estaduais, entendeu? Então, passando fome, que nem na África, nós não temos. Isso eu posso lhe garantir. E o povo que mora no interior, ele vai pescar, ele tem uma rocinha, ele faz alguma coisa. É que tem hoje a cidade grande, o pessoal sonha com a cidade grande, mas já tem um êxodo. Eu vejo isso aqui em São Paulo, das pessoas voltando para o interior, entendeu? Voltando, depois da pandemia está fazendo o contrário. Hoje tem um fluxo o contrário. Você pega o Ceará produzindo trigo, uma cultura de países de clima temperado, fresco, clima frio. Como é que a gente chama? Goiás produzindo trigo, o Piauí produzindo trigo. Isso é um trabalho da Embrapa, de tecnologia e ciência. É tecnologia. Tá? Então, eu sou uma pessoa muito otimista com relação ao que nós vamos viver de dificuldade, mas que nós vamos encontrar a porta da solução. Eu não vejo a gente eu queria voltar para o seu simpósio lá, que eu achei sensacional, porque você começou a falar... Foi muito interessante mesmo. Porque quando você falou sobre os temas que o Rabino falou, né? E eu acho a gente tinha uma história, né? Como é que a gente vai alimentar o mundo? E para alimentar o mundo tem um storytelling, né? Aí eu queria que você falasse sobre os pontos-chave abordados, né? Dentro desse nosso tema de produção de alimentos, fome e desperdício. Na realidade, o nosso simpósio focava mais na sustentabilidade. O que nós usamos como mote? Nós usamos o plano ABC do MAPA 2020-2030, que é a primeira vez que um governo dá um plano de 10 anos. Quer dizer, a primeira vez que a gente vê isso escriturado num papel, né? E é belíssimo esse plano, a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, quem abriu o simpósio foi a dona do projeto, foi a Fabiana Vila Alves, né? Que é a menina que escreveu isso, que é uma pessoa... Da Embrapa. Da Embrapa. Era Embrapa, é do MAPA, ela é diretora do MAPA, ela trabalhou junto à Tereza Cristina esse período todo, né? Ela foi cedida, hoje ela é diretora do MAPA. Então, ela veio falar porque ela é a dona desse projeto e nós queremos fazer alguma coisa em cima disso. Isso já é uma parte da nossa cartilha de sustentabilidade. Então, agora, para a gente fazer isso, né? Como é que você vai fazer isso? Você tem que ter alguns mecanismos. O homem tem que mudar o comportamento, tem que mudar a mente, tem que mudar a maneira dele ser, porque se ele continuar de novo, né, que nem peste, ele não vai levar a lugar nenhum. Ele tem que ter livre-arbítrio de produzir o bem. Então, nós trouxemos depois o Rabino para falar exatamente sobre a sustentabilidade, sobre a ótica mais espiritualista. Como é que ele via a transformação desse homem, né? E foi muito interessante, foi uma palestra, muita gente não entendeu, mas quem entendeu levou para casa o ensinamento de que, puxa vida, eu posso fazer a diferença, eu tenho livre-arbítrio, a coisa não está pronta, não chega pronta às minhas mãos. Depois dele, nós tivemos o Ricardo Amorim, que é aquela coisa maravilhosa para falar, né? Para explicar
Você é apaixonada por ele, né? Hã? Você, cá entre nós, né? Para mim é muito interessante. Você tem um caso de amor com o Ricardo Amorim, Olha, né? eu tenho um caso de amor com ele, porque eu tenho um caso de amor com todo mundo que é inteligente, fora da curva, tá? Eu adoro gente inteligente. Eu acho que gente inteligente agrega muito para a gente, né? Então ele foi muito feliz porque ele trouxe tudo que o mundo tem e sobre um olhar também otimista, porque ele é um cara muito pragmático, né? E muito assertivo, porque ele trabalha com números que eu acompanho, números, depois né? de 6 meses as coisas são aquilo que ele falou, né? Para mim, hoje, ele é o melhor economista brasileiro, não tenho dúvida. Olha, para você ter uma ideia, foi 100% de excelência. Todo mundo que teve, as 400 pessoas, votaram a palestra dele como 100% assertiva. Ele foi assim o ponto. E depois a gente teve a entrega do Prêmio Excelência Asbran, né, que nós temos, a quem se sobressaiu, e foi para o Gustavo, que a gente, há 2 anos atrás, tinha ido para o Flávio Dutra de Resende, que é o pessoal de Colina, que para mim que eu acho que estão fazendo um trabalho belíssimo, que é o trabalho das precocinhas, que se você tem hoje uma novilha com 14 meses, se ela não emprenhou, ela vai para o gancho e vira macho, vira carne de excelente qualidade. Isso a gente deve ao boi da China, né, que está nos ensinando a produzir uma carne nova, tenra e maravilhosa. E uma outra coisa interessante que eles introduziram para a gente o ano safra, porque quer dizer, aquela coisa de fazer boi em 3 anos já era. Quem está fazendo isso não perdeu o bonde. 18 não, meses. 14 meses. Né? A história tem 14, nome e sobrenome. Então, Uau. isso é muito. Ele foi o Prêmio Excelência Asbrão, o Gustavo, de Colina, né? Depois a gente teve música maravilhosa, tivemos um cantor fantástico esse ano. Aí foi festa, tivemos né? churrasco com a Júlia. Ah, eu perdi isso tudo. Oh, perdeu. Não. Você perdeu um negócio e foi convite para você não pode reclamar. Pois é, mas eu acho que eu não devo ter entrado no Facebook naqueles dias. Sei lá. Depois e aí, dessa no pandemia dia seguinte, eu não aterrissei ainda. No dia seguinte, a gente teve mais coisas. A gente teve um cara que é o cara da locomotiva, né? Que ele é interessantíssimo, ele está fazendo um trabalho brilhante, né? Depois que foi falar sobre sustentabilidade, mostrando os nossos defeitos, as nossas qualidades. Depois nós falamos sobre ESG, né? E que mais que nós falamos? Bom, eu acho que a gente cobriu praticamente toda a pauta e tivemos o pessoal estava muito contente, o Royal Palm, como sempre, muito lindo, muito bem receptivo. Bárbara, e nós esperávamos, no máximo, 250 pessoas, aí abrimos para 300, tivemos 400 pessoas. Foi uma coisa de doido. Super parabéns. Foi uma coisa... Super e olha, e quando nós fizemos a avaliação foi 90% de bom e excelente, entendeu? Uhum. A gente ficou muito eu não contente. fui, mas eu assisti algumas entrevistas do Carlão e eu até postei lá no nosso grupo do Boiapá. E depois eu tenho as palestras, o que você precisar, eu tenho para você ouvir, tá? Que a gente gravou, tá tudo direitinho. Principalmente quando eu soube dessa do Rabino. É o que vem depois. Eu falei, mas... Hã? É o que vem depois, a dificuldade agora é o próximo. É o próximo, para bater esse, né? Para bater. Nossa esse senhora, eu tenho que. Todo, agora né? nós na Asbran temos esse problema. A gente faz. Todo mundo diz: olha, foi maravilhoso. E o Next? Para fazer é melhor, né? Fazer melhor ano que vem. Tem que ser melhor, né? Mas você sempre se supera. Você sempre se supera. Não sei. Nós vamos. É um trabalho em equipe. A Asbran, hoje, cada dia que passa, é uma equipe. Esses meninos estão ficando maravilhosos. É por isso que dá tudo tão certo, né? Eu queria pedir para você resumir, então, você falou que o congresso, o simpósio foi mais sobre a questão da sustentabilidade, né? Então, que você conseguisse resumir para a gente a importância de atitudes sustentáveis para o mundo de hoje. Olha, é a garantia de que nós vamos sobreviver e o mundo também. Essa é a coisa mais lógica, direta. Que mundo você vai deixar para os seus filhos, para o seu neto, para o seu sobrinho, para os seus amigos, porque o mundo acabou com as suas reservas. Então tem que mudar de atitude, radical. Tem que ser radical. Mudar de atitude. Eu tenho que querer, e eu quero. E quem é que vai ter um filho que não vai querer que esse menino viva num mundo maravilhoso? Não existe isso. Quem tem um sobrinho, mesmo quem não tem um filho, ou quem tem
quem gosta de gente, entendeu? Vai querer um mundo melhor para todo mundo. Então, eu acho que a gente... Você está vendo agora, a guerra tem um lado muito negativo, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Triste, mas você viu quanta solidariedade com a Ucrânia? Sim, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Todos Quer dizer, os o Putin, países. Que era o senhor todo-poderoso, hoje ele é visto quem? Ele é uma peste. Ele é uma peste, não é? Sim. Ele pode ser considerado peste. Uma peste. dentro daquele o cara conceito tem? do O cara Rabino. tem todas as reservas de ouro, tem as armas nucleares. Para quê? Para acabar o mundo? Né? Então, minha filha, nós vamos ter que daqui a pouco acabar a nossa live, né? Porque nós já estamos chegando no final aqui. Nós já estamos encerrando. Ó, eu queria falar, então, sobre a questão... Nós vamos fechar com a questão do desperdício, embora você já tenha abordado um pouco, né, assim, mas os números são muito, assim, graves, pesados, a gente tem que focar mais nisso. Então, segundo a CropLife Brasil, o volume global de desperdício de alimentos, estimado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, né, chega a 1,6 bilhão de toneladas de produtos primários, que são matérias-primas para outros produtos e alimentos, esse desperdício, né, de 1,6 bilhão de toneladas ao ano. Já o desperdício total, somente de alimentos, chega a 1,3 bilhão de toneladas por ano. Os famosos 30%, 25%, 30%. Isso. Esse desperdício equivale a um pouco mais de 1,4 de todo alimento produzido anualmente no mundo. Lembrando que existem quase 7,5 bilhões de pessoas neste planeta, e esse número continua a aumentar, e deve chegar a 10 bilhões em 2050. Né? Ou seja, quando as previsões comparam população versus produção versus desperdício de alimentos, pode ser que não consigamos superar a fome da população se não houver a redução das toneladas de comida no lixo. Beth, você foi diretora de suprimentos, logística, distribuição, né? Com a experiência nesse setor... Mas não mágica, hein? Não mágica. Não fui mágica, tá? Porque agora nós estamos falando de mandrake mágica, tá? Não, peraí. Com a experiência que você tem nesse setor, juntamente com a sua experiência na agropecuária, fala para a gente qual o peso do desperdício em relação ao aumento da fome no mundo. Porque muito se fala em aumento de produção, nós temos que colocar o desperdício também nessa balança. Nós não temos alternativa, nós temos que cuidar disso. Agora é dar ou desce. Está todo mundo preocupado com esse 25%, 30% de perda de produção. E outra coisa, você já parou para fazer, você acabou de fazer as contas. Esse dinheiro dá para a gente resolver o problema da fome no mundo. E o Brasil, vamos pegar o Brasil especificamente. Se nós resolvermos um pouco desse desperdício, não precisa ser tudo, porque ninguém vai conseguir dar logo de primeiro. Mas se a gente colocar como meta nos próximos 10 anos, a gente conseguir a metade disso, nós já temos, Marisa, praticamente metade do nosso povo que passa fome resolvido. É muito sério. Dá para a gente fazer milhões de campanhas, milhões de coisas. A gente fica brigando por imposto, brigando contra o governo, quando, na realidade, se nós pegarmos o nosso processo de trabalho e tentarmos melhorar, e hoje a gente tem ferramentas, a tecnologia nos leva, nos fornece condições para a gente fazer isso, é uma questão de todo mundo dar o braço e sair fazendo. E as empresas estão sentindo no bolso essa falta desse dinheiro que está indo para o ralo. Porque esse dinheiro vai para ninguém. Esse dinheiro vai para ninguém. Isso, inclusive, mostra a ineficiência que nós somos no processo. Enquanto a gente exalta a qualidade, o quanto a gente produz por hectare, o quanto a gente é bom nisso, naquilo outro, quando a gente chega a esses números, acabou toda esse elogio, foi embora. Exatamente. Ou a gente arruma isso, ou então a gente não é bom.
tudo aquilo que se perde, por exemplo, no transporte, né? Eu vi uma reportagem essa semana Marisa, sobre no campo isso. é um absurdo, a gente não tem depósito, a gente não tem silo, a gente não tem um monte de coisa, entendeu? Semente, fertilizante, tudo isso, fertilizante colocado a mais, é muita coisa. Hoje a gente tem tratores, a gente tem máquinas que com semente, que elas têm condição de fazer a análise do solo para ver o que precisa para cada lugar, entendeu? Hoje a tecnologia está aí, nós temos que abraçar essa causa. E essa causa não é da Asbran sozinha, não é do Sim de Rações, não é da ANDA sozinha, não é da AMA, não é de nenhuma dessas associações. Essa causa é de todos. Todos Isso. unidos, nós vamos vencer. Todos separados, Tem que é ser um uma conjunto. perda coletiva, não tem como. Isso, isso. Então, agora chegou um momento onde a gente vai ver, a gente vai saber quem é gente e quem é peste. E nós temos que trabalhar isso, cada um dentro da sua casa. Sabe, eu gosto muito, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu tinha 10 anos de idade, o Projeto Tamar. Eu era pequena, passei no Ministério. Bárbaro, eu adoro. O cara pegou uma tartaruga e pôs no mar. E alguém perguntou, mas por quê? Que diferença faz essa se tem milhões? E o cara que estava fazendo aquilo falou assim, mas para essa fez toda a diferença, a vida dela. Claro. Entendeu? Eu nunca esqueci isso. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Eu não vou salvar o mundo, eu não tenho essa capacidade. Mas eu tenho como melhorar o meu processo de trabalho, porque na hora que eu melhorar... do seu quintal... A minha tartaruguinha eu vou botar no mar. Né? Vai começar dentro de casa, fazer... E isso serve para todo mundo que está ouvindo hoje dormir e dizer aonde eu posso ser mais eficiente. Aonde eu posso economizar recursos. Quer sejam eles hídricos, quer sejam eles de uso de fertilizante, quer sejam eles de semente, quer sejam eles de transporte, aonde eu posso fazer a diferença. É por aí. E a diferença a gente pode, é livre-arbítrio nosso. Nós somos seres humanos, trabalhamos com emoção. A emoção nos leva a tomar caminhos. Até então, a gente podia tomar qualquer um, porque existia tudo demais. Não existe mais. A fonte secou. Então, agora nós vamos ter que trabalhar todos juntos, produzindo mais, mas não só produzindo mais, desperdiçando menos. Sim. Acho muito importante isso. Muito, muito, isso, a gente tem que bater. São campanhas que a gente vai ter que fazer. Aí você vai falar, Beth, mas pelo amor de Deus, a gente não consegue nem falar ainda com a população. A população acha que nós somos aquele que queima tudo, aquele que faz mal, que põe o veneno para o povo comer. Marisa, às vezes, de novo, quando a gente chega numa exaustão muito grande, num pós-guerra, é onde a gente consegue as grandes conquistas. Nós estamos agora vivendo uma coisa similar a isso. Porque os recursos também é uma embora. questão de diálogo com essa sociedade, né? É de falar agora da porteira para fora, não é? É o momento. E outra coisa, quem mais desperdiça recurso é depois da porteira. Isso. Antes também, tá? Não vamos tirar o nosso, porque agora é coletivo, é todo mundo tendo que fazer. Você quer ver uma outra coisa que eu estava pensando, que é muito interessante? A gente fala a história do metano, do carbono, dos 30%, que todo mundo fez o acordo lá em Glasgow, né, na Escócia. E aí fala, o Brasil fez o acordo de reduzir 30% a pegada de metano, né? Não foi o Brasil, o mundo. Porque foi coletivo, não foi individual. Sim. Agora, para tirar 30%, alguns países vai ter que dar 50%. O cara tem que entender isso. Talvez Brasil, tenha que dar mais do que os outros, que eu tenho mais condição. Os Estados Unidos têm menos terra, tem menos um monte de recursos. Ah, mas é muito mais rico. Mas e daí? Ou a gente salva-se todo mundo, porque só existe uma bolinha. Ainda não tem saído. O Elon Musk comprou o Twitter, mas ainda não tem saída, né? Não fez ainda um loteamento em Marte, que eu saiba, para vender. E não tem o dono do Twitter, o Elon Musk que você estava citando. Né? Ele pode ter o Twitter, a Tesla lá, mas ainda não fez nem um grande conjunto de casa para a gente morar em Marte e não tem nenhum voo saindo do aeroporto de Guarulhos ou de Congonhas que nos leve a Marte. Então, essa bolinha Exatamente. A gente vai ter que preservar se a gente quer chegar em algum lugar. E como eu acredito que a gente é imagem e semelhança de Deus, eu tenho certeza que nós vamos encontrar a fórmula. É só querer.
Mas precisa querer muito e precisa ter a opção. Muito, né? Querer muito, querer mesmo, né? Querer mesmo e ter a opção. Tipo, a opção vai ser difícil, mas eu não paro no caminho. Eu vou chegar lá. Então, Marisa, eu vou te dar um exemplo por que eu acredito. Porque quem saiu da condição há 30 anos atrás, importava carne, arroz, feijão e leite, que eu vi, eu não sou tão velha assim, me desculpe, quem fez essa reforma todinha, essa reforma de produção de comida que nós fizemos, você vai me dizer que eu, brasileiro, com aquela Embrapa que ainda existe, com todo esse povo trabalhando, não faço de volta? Me desculpe. Eu faço uma vez e meia. Eu tenho certeza, eu assino a promissória. Registro em cartório? Assino e registro em cartório e pago a multa. 30 anos nós passamos da condição de importador de tudo, até feijão. Tá? Arroz da Tailândia, feijão do México, carne da Argentina, carne dos Estados Unidos. Como é que eu não vou fazer isso? Claro que vai. Agora, nós temos que ajudar quem não puder fazer, entendeu? Nós temos que fazer a nossa parte e mais a parte solidariedade, a milha extra. Eu brinco que a vida foi feita para ser vivida, sabe como? Todo mundo, tudo que você for fazer na vida, faça a milha extra. Quer seja com seu companheiro de cama, quer seja com seu amigo que está sentado do lado do seu escritório, quer seja com seu patrão que lhe paga o salário, quer seja com a sua produção agrícola, com a sua produção pecuária, com a sua produção de caneta Bic, qualquer coisa que você for fazer, se lhe pedem 100, faça 100 e ponha uma milha extra. É assim que a vida é. Se alguém quer me pedir um conselho, Beth, como é que você fez na sua vida? Eu faço minha milha extra todo santo dia. Isso. Por sorte, nasci virginiana, que é um pouco mais fácil. Mas quem não nasceu virginiana também pode ir, que dá certo. Tá? Isso mesmo. Beth, então, olha, eu quero agradecer. Nós estamos chegando ao fim aqui da live, já passamos até, né? Que eram 40 minutos, a gente já está 55 minutos, mas também foi uma conversa maravilhosa. Eu acho que eu ficaria aqui a noite inteira falando contigo, né? Porque eu também sou uma apaixonada. Eu sou faladeira demais, você sabe, né? Eu falo demais, né? Sim, mas você tem conteúdo, né, filhinha? Então, tem história, tem tudo que eu gosto de ouvir. Eu, pelo menos, gosto. Eu não sei, eu espero que os nossos internautas, os nossos leitores do Portal Boiapasso, com certeza eles gostam também muito, senão eles estariam nos seguindo, nos prestigiando, né, com audiência. Então, eu estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, ter aceito o convite. Já fazia algum tempo que eu estava... minha amiga, use eu estava sempre tentando, né, vamos fazer um perfil, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ainda não tinha rolado. E, de repente, aconteceu, e com esse que foi, eu achei bárbaro. Eu acho que destrincharia e faria mais 2 ou 3 ou 4. Não, e quem precisar depois de uma conversa, é só me procurar na Asbran. Eu estou à disposição, se eu puder ajudar alguém também. Eu vim ao mundo, não foi a passeio, foi a trabalho. E para ajuda faz parte do meu DNA, entendeu? Eu sei disso. Não, nós vamos conversar muito ainda. Então, eu queria agradecer a sua participação. Quero finalizar essa live de hoje agradecendo muitíssimo a participação da Beth. Eu tenho certeza que a sua trajetória e seu trabalho inspira não só muitas mulheres, mas muitas pessoas, né, no geral. Eu espero que esse trabalho junto à Asbran gere muitos resultados e assim possamos melhorar a cada dia o agronegócio e, consequentemente, a qualidade de vida e a alimentação das pessoas no Brasil e no mundo. Eu agradeço aos nossos internautas por acompanhar-nos e pela participação. Uma boa noite a todos. Nos vemos na próxima live, aqui na página do Facebook, do Boiapasso no Facebook. Não se esqueça de acompanhar o nosso portal e ficar por dentro de todas as novidades, muito mais novidades que nós estamos trazendo aí, como eu estava falando lá, naquele interregno que a Beth caiu a conexão dela, a gente está preparando muitas novidades para comemorar os nossos 15 anos em outubro. Betinha, a gente tem que conversar, mas agora, conversinha de pé da orelha. Com certeza. Tá? Beijo, querida. Para todos. Muito obrigada. Tchau. Saúde para todo mundo. Lindo, mundo. lindo. Adorei. Tchau, gente. Obrigada.